Nós vimos na aula passada, na aula 6, um pouquinho sobre o Teorema de Pitágoras, vimos também um pouquinho de relações métricas. Tomara que você tenha tido tempo de fazer as questões que eu propus para você, porque agora nessa aula a gente vai aplicar alguns conhecimentos do Teorema de Pitágoras. E também eu vou ensinar para você algumas relações que existem com os círculos e as circunferências. Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte nessa aula. Qual é a diferença entre círculo e circunferência? Veja, tem alguns livros estrangeiros que nem fazem, nem definem isso. Alguns livros estrangeiros chamam ou um ou outro de disco. Disco é uma região circular, não importa se é círculo ou circunferência. No Brasil, os livros costumam fazer essa diferenciação. E é uma coisa muito simples, você precisa entender isso. Círculo e circunferência são entidades diferentes. Vamos fazer o seguinte, quando a gente fala de círculo, eu estou me referindo a duas coisas. Eu estou me referindo à linha que delimita essa região circular, mas não é só a linha. O círculo também envolve a sua região interna. Toda essa região interna que eu estou pintando aqui, essa região, a linha mais essa região interna, é exatamente o que nós chamamos de círculo. Agora, talvez você já saiba o significado de circunferência, né? Quando eu falo de circunferência, eu estou trabalhando apenas com a linha. Como assim apenas com a linha? Eu não estou preocupado com a região interna. Eu estou preocupado apenas com a linha que delimita essa região. Olha só, esta é a linha da circunferência. Então, tente entender que a gente calcula coisas diferentes. Você pode, por exemplo, calcular a área de um círculo? Pode, a área de um círculo é completamente calculável. Você pode calcular o comprimento de um círculo? Pode. O comprimento de um círculo é como se fosse o perímetro, né? O perímetro desse círculo que está aqui é o comprimento, o quanto você girou, o quanto você envolveu essa região. Agora, na circunferência, tome um pouco de cuidado, tá? Nós não costumamos dizer, vamos calcular a área de uma circunferência. Se algum dia você ouvir ou ler em algum exercício, calcule a área da circunferência, ele está se referindo a outra coisa. Ele está se referindo à área da região interna, a área dessa região delimitada por essa circunferência. Não dá pra gente, não é regra, tá? Não dá pra gente falar em regras e exceções. Depende do autor, depende de como você trabalha com isso. Então, para nós, por enquanto, a gente vai falar de área de círculo e nós falaremos de comprimento de circunferência. É algo muito simples. A área de um círculo é dada pela expressão πr², aqui está. Você lembra o que é esse π, né? Esse π é um número irracional, é um número que não pode ser representado pelo quociente de dois números inteiros. Não tem como você encontrar um quociente de dois inteiros para representar esse π. Mas essa é a expressão que nós usamos para calcular a área desse círculo. E o comprimento, que na verdade é exatamente da onde vem esse π, esse número irracional, a fórmula do comprimento da circunferência será 2 vezes π vezes r. 2 vezes π vezes r, alguns costumam calcular como sendo diâmetro vezes π. Você pode fazer da maneira que você achar melhor. Deixa eu só deixar claro para você quem é o R, né? O R é o raio. Tanto faz se é raio do círculo ou raio da circunferência. Vou representar para você aqui o raio da circunferência. Pode ser para cá, aqui está. E vou representar o raio do círculo também. O raio do círculo pode ser para cá, dessa maneira. A ideia de raio é exatamente a mesma para o círculo e para a circunferência, e também vou falar de diâmetro. Você já sabe, o diâmetro é essa distância que está aqui. Vou tentar representar mais ou menos para você, né? Não vai ficar muito exato, alguma coisa assim. Vou prolongar um pouquinho. Aqui está. Muito bem. O diâmetro é a maior corda que nós temos na circunferência. É a maior distância entre dois pontos da circunferência que nós estamos falando. Lembre sempre que o diâmetro passa pelo centro, o diâmetro contém o centro como seu ponto. Aqui é a mesma coisa, também vou representar o diâmetro aqui. Pode ser aqui,
Pode ser aqui, esse é o diâmetro, aqui é D, aqui também é D, e a relação que surge logo de imediato é que o diâmetro é o dobro do raio. O diâmetro é o dobro do raio, então para você usar as fórmulas que eu te passei, as expressões, tanto o 2πr como o πr ao quadrado, você precisa encontrar o raio. Às vezes, na prática, é difícil encontrar o raio, né? Você não sabe localizar o centro da circunferência. Então, às vezes, na prática, é mais fácil você calcular o diâmetro. E aí, se você quiser encontrar o raio para usar uma dessas fórmulas, você vai simplesmente dividir por 2. Divida o diâmetro por 2, encontra o raio e substitui no que você precisar. A aula de hoje também tem, além das propriedades que eu já vou comentar com você, também tem as partes de um círculo. Você tem que saber como calcular não só a área de um círculo inteiro, mas calcular, por exemplo, a área de um pedaço de pizza. Um pedaço comum de pizza, né? Como se você estivesse dividindo esse círculo em várias partes. A mesma coisa com a circunferência. Você não pode ser capaz só de calcular o comprimento da circunferência inteira. Também é uma habilidade você saber calcular apenas o comprimento de um pedacinho, como se fosse a borda desse pedaço de pizza que eu comentei com você. Então você tem que saber, você tem que ser capaz de calcular a área do pedaço de pizza e o comprimento da borda desse pedaço de pizza. A gente vai trabalhar com exercícios em aula, você vai acabar reparando aí que é bem tranquilo. Eu quero comentar com você algumas propriedades e nós já partimos para os exercícios, tá? Vou apagar aqui para você. Muito bem, vamos lá. Vamos falar de algumas propriedades importantes. A primeira propriedade é a seguinte. Eu vou desenhar para você aqui uma circunferência. Na verdade, agora não importa se é círculo ou se é circunferência, tá? A propriedade vai ser a mesma em qualquer um dos casos. O que eu quero fazer é o seguinte. Eu quero traçar o diâmetro dessa circunferência. Olha só, o diâmetro vai ser assim. Vou fazer pontilhado, já explico o porquê. Muito bem. Vou chamar essa medida de diâmetro, vou chamar de D, legal. Agora é o seguinte, eu quero que você trabalhe com o diâmetro como sendo a hipotenusa de um triângulo retângulo. Como assim? Eu quero que você tente desenhar um triângulo retângulo aqui. Se você tentar desenhar um triângulo retângulo aqui, você vai ver que é impossível desenhá-lo assim, por exemplo. Esse ângulo nunca vai ser 90 graus. E você vai ver também que é impossível desenhá-lo para fora. Alguma coisa assim, por exemplo. Esse ângulo também não vai ser 90 graus. O que eu quero te dizer é o seguinte,